Pois vi que tá começando agora, ó. Então, gente, bom dia, tudo bem? Peguem os Não, seus tudo livros, mal. então. Ontem, ó. Ainda bem que você cortou o vídeo. Ontem, a gente estava fazendo a correção, e aí não deu tempo de fazer a correção de tudo, obviamente, eram muitas páginas, tinha bastante exercício, só que eu já tinha programado a correção para ser postada. Não sei se vocês chegaram a ver lá no mural, mas já tá lá as respostas desde ontem. Eu vi no e-mail. Então, chegou a notificação, né? Porque ele foi automático, né? Eu já tinha programado, aí ele foi. Então, o que eu pensei de a gente fazer agora. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação à correção dos exercícios, a gente pode aproveitar para tirar. Eu tenho dúvida em uma coisa, professora. Mas é sobre os exercícios? Não seja gracinha. Não. É gracinha, né, André? É. Então, não. Ó, pera, deixa eu terminar de falar. Aí, se a gente tiver dúvida ainda em relação a algum exercício, a gente já tira, beleza, para poder continuar. Porque vocês perceberam, não sei se vocês repararam, mas esse capítulo do livro ele é bem extenso, né? Tá falando tudo sobre o ar, então fala as características, não sei o quê, camada atmosférica. Aí agora eu preciso entrar com vocês falta falar sobre as propriedades do ar. Professora, por que o peixe não consegue respirar fora d'água? Porque eles são adaptados para respirar o oxigênio que está nas E por que o jacaré consegue respirar dentro e fora da água? O jacaré não respira dentro da água. Ele só fica com o narizinho para fora, né? Aí ele respira, mergulha. Ele consegue ficar bastante tempo embaixo da água, submerso. Mas não que ele consiga respirar embaixo da água. Oi? Eu vi uma imagem no grupo que eu acho que... Calma, um de cada vez. Aí a pessoa tá falando, gente. Espera a pessoa terminar de falar. Vou falar depois. Fala, Felipe. Eu vi uma imagem no Google que eu achei muito estranha, mas eu quero ver se é verdade. Eu vou mandar no grupo, porque parece que o jacaré fica em pé dentro da água. Ele fica, é desse jeito mesmo, Felipe. Não precisa nem mandar imagem, eu já testei. Minha vez. Fala. Você sabia que para você fugir de um jacaré, você tem que correr na diagonal? Não, eu espero nunca precisar usar essa dica também. Professora, Fala, Augusto. em zigue-zague, porque ele não consegue. Então, na diagonal, zigue-zague. Fala, Augusto. Professora. Augusto, você tá falando? Vou falar rápido. Vou falar muito rápido. Beleza. Professora, como funciona aquele animal que é considerado imortal? Aquela viva que agora esse nome, porque ela fica se reproduzindo. Calma, agora, tá falando muito rápido agora, peraí. Falou que nem o Mr. Pulado do Furo, não dá pra entender nada, por favor, fala mais devagar. Eu não entendi nada, Ficou desse obrigado. jeito. Eu entendi assim, ó, tem alguma coisa que é imortal, mas eu não entendi o que é. Água-viva? Uma água-viva que é considerada imortal porque ela se reproduz infinitas vezes. E água-viva é essa? Como que ela é? Perigosa, não é? Eu nem sei que água-viva é essa que você tá falando. Augusto, a gente... Uma água-viva, calma, Pedro. Não, peraí, vamos lá. Uma água-viva não pode ser, um animal, qualquer ser vivo, não pode ser considerado imortal apenas pela capacidade dele de conseguir se reproduzir infinitas vezes. Em algum momento, tem que ter energia, infinitas vezes é muitas vezes. Infinito é infinito, não acaba nunca. Então, em algum momento, essa água-viva precisa parar de se reproduzir, porque ela vai morrer. Mas se você conseguir me mandar onde você viu isso, para eu poder averiguar essa informação, seria show. Ô, professora, se for assim que nem o Augusto tá falando, as águas-vivas nunca vai ser extinta. Mas em algum momento, elas podem conseguir se reproduzir bastante, tipo, nossa, ter várias, conseguir se reproduzir muitas vezes. Professora. Pode ser que elas sejam imortais. No site que eu li, tô dizendo que completamente desgraçado. Professora. Professora? Mas manda lá no grupo, eu tô vendo só a imagem, mas eu quero ver a matéria. Professora, depois eu quero fazer um comentário. Professora. Gente, eu quero ir pro conteúdo. Será que eu vou conseguir ainda hoje? Certo. Não sei, professora. Ô, professora, tem uma pergunta. Você sabia que o canguru... Ô, professora, é verdade que o canguru, quando ele vai chutar alguém, ele tira as duas patinhas dele do chão em si? Sim, ele apoia com o rabo? Do rabo, Sim. Fala, Pedro. Professora, nós estamos falando de dúvidas de conteúdo.
onde uma água viva tem uma certa dúvida de conteúdo. Eu não tô julgando. Eu também não tô entendendo, Não. Pedro. Não, tá bom, canguru, legal. O que o canguru tem a ver com ar? Canguru voa? Não sei. Nem esse não sei. canguru voa, nem esse Eu não canguru sei. voa, a gente É ia muito falar sobre isso. difícil. Eu vou mandar um e-mail lá pro COC e falar, gente, não precisa mais mandar livro pro sexto ano, pra turma, que agora vai ser sétimo ano que vem, porque a gente não segue livro, a gente vai falando de um monte de coisa, é uma aula aberta, só curiosidades. E aí, de vez em quando, eu consigo passar uma matéria, assim, ó. Umas vezes ou outra eu consigo passar um conteúdo. Tá dando certo, nós estamos no tempo certo. Não. Augusto, agora é sério, mais ou menos, a gente né? não Já tá foi te ouvindo, 20 você tá minutos. falando, Ó. não dá pra te ouvir. Não, a gente tá Vamos no tempo certo, a gente quis dizer que a gente tá adiantado no livro. Adiantado não, a gente tá no tempo certo, realmente. Adiantado não, nem atrasado. Augusto, só pra saber, fala alguma coisa aí que eu não tô te ouvindo. Para, Pedro. Eu tô falando sério, pro. Mas você não precisa falar nada. Agora não dá pra ouvir ele mesmo. Não dá pra ouvir ele mesmo. Não dá pra ouvir ele mesmo, professora. Eu sei, mas para de deixar ele nervoso, ele não precisa falar agora. Desculpa. Augusto, relaxa. Ô, professora, senão ele já quebra a mesa de uma vez. Ninguém mais dessa sua risada, hein, André? Meu Deus. Hiena. Gente, Imagina, como você fala alto, pode estourar o meu tímpano. Oi! Também fica quieto, ninguém te chama não. Eu vou sair da aula. Eu vou sair da aula. Augusto, agora foi. Chega. Posso falar? Ó. Muito obrigada. Gente, preste atenção. É o seguinte. Vamos lá pegar o material de vocês. A gente tava lá se a gente for terminar de corrigir, eu não vou terminar de corrigir todos os exercícios, senão realmente vai perder muito tempo. A gente já foi 20 minutos aqui só. Então eu havia A gente tem 2 aulas, professora, fica tranquila. Mas 2 aulas tem um limite também, né? 2 Uma aulas aula que eu programei para dar as 2 aulas. A gente parou de corrigir lá na página 113. Aí, depois disso, tinha mais alguns 4, 5 exercícios, se eu não me engano. Era lá no módulo 60, começa já o módulo 62, né? Que aí vai falando sobre a importância do ar para a vida num geral, não só a vida dos seres humanos, né? Aí, só vamos bater as respostas rapidinho aqui, ó. Mas, de qualquer forma, depois dá uma olhada lá no sala de aula, tá? Que a resposta já tá tudo no mural, completa, com todas as palavras possíveis. O exercício 1, a letra A tá perguntando qual que é o processo que está representado no esquema. Qual que é? Da fotossíntese. Fotossíntese. Quais são as substâncias consumidas e produzidas nesse processo? O que é consumido? A água. Gás carbônico, água e só, não é? Gás carbônico e água, só. Isso. Consumido é gás carbônico e água. E produzido? Gás oxigênio. Oxigênio e o que mais? Essa eu já não sei, professora. E glicose, tá? Isso, ou açúcar, tá certo. Glicose, quem colocou glicose, tá certo? Quem colocou açúcar também. A glicose é o nome mais científico do açúcar, tá? Não é o açúcar que a gente conhece de cozinha. Então, é consumido gás carbônico e água, é produzido açúcar e glicose. Perfeito. Bora para baixo. As plantas produzem açúcar, professora? Então, aí o que eu estou falando, esse açúcar, não, gente. Não é que nem o açúcar que é artificial, né? Não é que é artificial, é que o açúcar que a gente consome, que a gente compra no saco, é super processado, é passado por um monte de coisa. Ninguém vai encontrar aquele açúcar na natureza. É açúcar então, mas é açúcar que é produzido por indústrias. O açúcar que as plantas produzem, que é inclusive açúcares que nós nos alimentamos, nada mais são do que nutrientes, de modo geral. Tudo que a gente se alimenta vira glicose no nosso corpo também. Então, a gente come lá um pedaço de carne, uma salada, arroz e feijão. Mastigou, tudo aquilo virou um bolo, isso vai virar glicose. Não é carboidrato que vira glicose? Tudo vira. Achava que eu acho que de modo geral, de modo geral, tudo vira glicose, e aí essa glicose, né, esses nutrientes vão ser absorvidos pelas nossas células para conseguir que a gente consiga fazer as coisas, andar, falar, correr, estudar, pensar, enfim. As plantas também produzem isso, por isso que elas são seres que são produtores. Por isso que existem animais que conseguem se alimentar só delas, porque elas são ricas em nutrientes. Fala, Augusto.
Eu coloquei, ao invés de glicose, eu coloquei nutriente. Coloca glicose, não precisa apagar nutriente, mas coloca glicose, que é o nome correto. Pode ser? Beleza. Eu já volto. A questão 2 é uma questão enorme, está perguntando, explique como a produção de uma cultura transgênica polinizada pelo vento pode afetar uma plantação não modificada. Para isso, vocês precisariam ter lido primeiro essa questão aí, antes que está explicando, mas fala aí, Ju, o que você colocou? Tem alguns pólens que não são compatíveis em algumas plantas, assim, prejudicando a plantação. Você não está certo, é que você colocou de maneira bem simples, mas você entendeu a ideia, tá perfeito. O que acontece, gente, é o seguinte, só para a gente aqui, ó. O que acontece é, se o grão de pólen de uma plantação que é transgênica, uma plantação que é transgênica é uma plantação que é modificada em laboratório, não é uma coisa natural, tá? Foi alguém que fez. Então, esse grão de pólen dessa planta que é transgênica, quando esse grão de pólen é levado pelo vento e ele vai ser levado, pode cair em plantas que não são modificadas, em plantas que são naturais, elas podem se cruzar. E esse cruzamento pode causar bastante prejuízo. Você está falando de uma planta, que são plantas que nem a Ju falou, que não são compatíveis. Elas vão conseguir cruzar, mas isso vai acabando, quando você tem esse cruzamento, as chances é de que cada vez mais tenham plantas que tenham esse DNA modificado, e aí você começa a extinguir as plantas que são naturais, entendeu? Então, isso apresenta, certo seria que a gente nem usasse sementes transgênicas, que a gente comesse tudo da maneira mais natural e orgânica possível, mas infelizmente não é o que acontece. Então, quando a gente mistura esses dois, a gente acaba causando um risco para a gente mesmo a longo prazo, e a gente pode prejudicar a biodiversidade natural das espécies vegetais. Então, o que seria certo colocar para? O que vocês podem colocar? Vocês podem colocar aqui os grãos de pólen de uma plantação transgênica, quando eles são levados quando eles encontram, né, uma planta que é não modificada e acontece o cruzamento, elas vão produzir as sementes que vão ter DNA modificado. Esse DNA modificado, né, essas plantas se reproduzindo dessa forma com o DNA modificado, acaba gerando um risco para a biodiversidade. Eu falei bastante coisa, vocês não vão conseguir escrever tudo isso assim, mas depois, por isso que eu coloco lá no Google Sala de Aula. Eu só lembro da biodiversidade que você falou assim. Então, não dá para pegar agora, mas lá tá toda a resposta bem completinha. Fala, Augusto. Fala. Eu tô vendo você assinar que nem um doido também. É que antes o seu som tava baixo, entendeu? Eu não dava para te ouvir. Fala. Porque isso pode alterar a genética da planta por causa de uma semente de uma cruzar com uma da outra, de outra espécie. Isso. É isso, ó. O problema, gente, não é quando a gente tem cruzamentos. O problema é quando a gente tem uma planta que não é natural cruzando com outra que é natural, entende? Tipo, plantas, grãos de pólen, né? Um grão de pólen levado até outra planta, isso tudo bem. O problema é que a gente tem uma planta que não é natural, que foi produzida em laboratório, né, de um DNA laboratorial, com uma planta natural, entendeu? Esse é o problema, ok? A 3, qual a alternativa que vocês colocaram? Tinha colocado a E. Letra A. A letra A tá assim, ó. A pergunta é: assinale a alternativa que apresenta uma consequência do transporte de seres vivos pelo vento que esteja relacionada à saúde humana. A letra A tá: os micro-organismos podem se manter em suas áreas de distribuição original? Ué, se o vento leva as coisas para longe, como é que elas vão se manter num lugar só? Não faz muito sentido, hein? A letra B é a letra correta. Aí que vocês colocaram ar poluído facilita. Não necessariamente o ar precisa estar poluído, tá? Só o movimento do ar natural, o vento, enfim, já leva esses micro-organismos. O ar estar poluído ou não interfere nisso. O que pode acontecer é que com ar poluído você tem risco de outros tipos de problema de saúde, né? Você pode ter risco de asma, câncer de pulmão, problema respiratório, uma bronquite, enfim. Mas esses micro-organismos que a gente está falando, né, seres vivos,
Tanto faz se o ar está poluído ou não. Então, a letra B, propagação de diversas doenças. Então eu tô certo. Sim, Felipe, eu falei, meu amor. Você tá certo. Beleza. A número 4, desculpa. A letra A, tá. Quais são os processos vitais que participam? O gás oxigênio e o gás carbônico. Fotossíntese e respiração. Perfeito. Fotossíntese e respiração celular, ou só respiração. Lembrando que quem faz fotossíntese são os seres produtores, quem faz respiração são os seres que são consumidores. Quem faz fotossíntese são os seres humanos. Professor, Engraçadinho. Oi. fotossíntese e... Fotossíntese e respiração. Deve ser chato pra caramba, hein, as plantas de ficar ali, ó. Nossa, né? Deve ser ótimo, não precisar trabalhar, não precisar pagar boleto, não precisa se estressar com... Melhor que ficar parado no mesmo lugar. Ah, eu ia adorar. Eu queria ter uma samambaia. Na próxima vida eu quero voltar uma samambaia bem bonitona. Ô, Pro, eu gostaria... Se tivesse, eu gostaria de voltar como gato. Um gato? Não. Eu gostaria de voltar como gorila. Bom, não vamos ficar falando de reencarnação agora. Vamos lá. Fala, você perguntou alguma coisa? Eu posso seguir? Era sobre esse negócio, mas esquece, deixa pra lá. Esse negócio do quê? Reencarnação? Tô brincando. É, Sobre o quê? dizem que a gente está dividido em reinos, que na próxima encarnação os seres humanos vão ser os anjos, os animais vão ser os humanos, e as plantas, eu não lembro agora qual que era, as plantas vão virar animais e eu não lembro qual era o último reino. Ah, eu não sei nem... Eu não sei. Eu tô falando aqui, mas não faço a mínima ideia desses negócios. Eu nem acredito em reencarnação, Augusto. Só tô... Enfim. Mas eu não entendo. Pode ser que a gente volte, né? Não tem como eu saber. E depois que eu morrer, não sei pra onde eu vou. Não sei. Bom, vamos lá. A questão B. Explique como o gás oxigênio e o gás carbônico participam dos processos vitais. Gente, é basicamente a mesma coisa que a gente escreveu na A. O gás oxigênio, ele é liberado na fotossíntese e depois é consumido na respiração pelos outros seres vivos, enquanto o gás carbônico é liberado na respiração e é consumido na fotossíntese. É basicamente isso. Um é consumido e liberado e vice-versa. Quem faz fotossíntese vai consumir gás carbônico e vai liberar oxigênio, não é isso? Quem faz respiração celular vai respirar gás oxigênio e vai liberar gás carbônico. A gente libera gás carbônico? Sim. Claro. Ó, nossa respiração, o nosso processo de respiração, gente, tem uma partezinha dele que chama trocas gasosas. Trocas gasosas, se é uma troca, precisa ter troca. Não posso só consumir o gás oxigênio e eu tô devolvendo. Quando você não faz assim para respirar, ó. Você não inspira e depois você solta. Quando você solta, o que você acha que você está soltando? Gás carbônico? Gás carbônico. Bom, você sabe por isso agora, né? Ô, Pro, eu tô com uma dúvida. E os peixes? Eles pegam gás carbônico? Eles pegam gás oxigênio? Coisa. Devolve gás carbônico, sim. Ah, tá. Eles não têm, assim, a forma deles adquirirem esse oxigênio é um pouco diferente da gente, porque eles não têm nariz e tal, mas eles têm as brânquias, então esse oxigênio entra pelas moléculas de água, mas a mesma coisa acontece lá no pulmãozinho dos peixes, tem essa troca gasosa. Oi, Ju? Isso quer dizer que tem gás carbônico na água também? Sim. Isso daí eu não sabia, sério. Tem gás carbônico, tem gás oxigênio, enfim. São as moléculas, né? A gente não consegue enxergar, mas tá lá. Beleza, a 5. Que letra que vocês colocaram? C. Quê? Não quero nem falar, porque eu acho que tá errado, então... O que você colocou, Ju? Eu faço deixar as outras falarem. Quer ver que você acertou, Júlia? Que letra que você colocou? Fala aí. Fui no chute. Eu devo ter errado. Tá. Eu coloquei essa. Júlia, seja positiva. Fale logo. A letra C. Acertou, Júlia? Errou? Eu acertei no chute, professora. Ei! Professora, é basicamente o que a gente falou antes. Você ganha mais. As plantas consomem gás carbônico, né? Captam gás carbônico para realizarem a fotossíntese. É isso. É porque, presta atenção um pouquinho. Ó, algumas estão falando algumas coisas que até metade da sentença tá certo. Por exemplo, na B tá assim, ó. As plantas liberam oxigênio. Até aí tá certo, só que tá assim, em sua respiração. Planta não respira. Exatamente, entendeu? Então, tem que prestar um pouquinho atenção
na sentença inteira. Então, aqui está totalmente certa a letra C. A 6, só para a gente terminar, então, aqui, acabou, esse era o último. Esse eu não tinha pedido para fazer, acho que eu pedi só até a página 114, mas lá no Google Sala de Aula eu coloquei a resposta, então a gente vai comentar um pouquinho sobre ela também. Tá? Tá feliz que você acertou, né? Observe a imagem, descreva como o ar está relacionado ao ciclo de vida da planta conhecida como dente de leão. Todo mundo já deve ter visto uma planta dessa, e aí você sabe que se você assopra, sai aqueles, parece um espelhinho assim que voando. Esses pelinhos nada mais são do que sementes. Então, toda vez que você assopra esse dente de leão, você está espalhando as sementes dessa plantinha, elas vão cair em outro lugar, e aí tem chance delas germinarem. Com isso, eu já expliquei qual que é a resposta da letra da número 6. É isso. O vento, só que isso acontece naturalmente, a gente não precisa soprar, né? O próprio vento que leva essas sementes são carregadas, caem em outros lugares e germinam. Entenderam? Olha, Pro. Então o ser humano gera vida. Ele disse um monte de coisa, mas sem querer acaba. É claro que o ser humano gera vida. As pessoas ficam grávidas, é assim que a gente gera vida. Né? Agora, as plantas... De outros animais. A gente não gera vida de ninguém. A gente só, às vezes, auxilia nesse processo. Mas a gente não está gerando vida nenhuma. A única vida que a gente gera é quem fica grávida. Fora isso. Porque as plantas não precisam da gente. As plantas não precisam da gente para ser geradas, elas dão conta delas só. A gente às vezes, a gente mais atrapalha do que ajuda, na verdade, né? Realmente. Tudo corrigido, muito bem, parabéns a todos nós. Professora, eu nunca mais faço carinha da minha gata assim, entrou pelo na minha boca. Ó, vou pedir para vocês voltarem lá, então, e a gente vai voltar agora para a página 105. A gente já falou sobre sobre as características do ar, falamos um pouco do ar atmosférico no geral, né? Falamos sobre as camadas da atmosfera e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades, que basicamente muito parecido com as características que a gente tinha visto lá antes, né? Não deixam de ser características, mas a gente chama de propriedades. Essas propriedades são propriedades relacionadas à química, são propriedades químicas que a gente chama. E elas podem ser propriedades gerais ou específicas. Página 105. Fala, Augusto. Fala, Augusto, rápido. O que foi? Como funciona mais ou menos a pressão atmosférica? Lá, eu sabia que você ia querer colocar como é que é? A carroça na frente dos bois. Eu nem cheguei a... Não tá aí, pressão atmosférica? Tá, eu acabei de ler aqui. Então, eu não vou chegar nela? Vai. Não. Você vai morrer de ansiedade, menino. Não pode. Calma, olha o seu coração. Eu vou falar pra sua mãe te levar num cardiologista, tá bom? Fazer um examezinho pra ver se tá tudo bem. Tem que ser no psicólogo também, que essa ansiedade também não é normal. Se ele entrar na parte da ciência, ele morre de infarto. Augusto, você tá... Você não dá pra te ouvir. Vamos lá, ó. Eu tô falando sério, quando ele fala não dá pra ouvir, assim, normal. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes eu acho que ele nem deve falar. Sabe quando ele só fica mexendo a boca? Eu tenho certeza que o Augusto às vezes só mexe a boca, não fala de verdade. Tipo assim, então. Não, só que você dá pra perceber que não dá pra mexer na boca, porque você é louco. É uma diferença. Quando o louco mexe a boca e fala... Ai, Pedro! Eu vou te mostrar. Vamos lá. Luan, pelo amor de Deus. Ó, a gente falou sobre algumas características do ar, e aqui a gente vai falar sobre algumas outras, né, que a gente chama de propriedades, então. Aí, o primeiro parágrafo aí, né, tá falando aí, que o ar é, então, incolor, inodoro e insípido. Incolor quer dizer que o ar não tem cor. Inodoro quer dizer que o ar não tem... Sem ler. Cheiro. Insípido quer dizer que o ar não tem... Eu não aprendi isso. Gosto. Tô chutando, vai que vocês sabem. Tá? Gosto.
Gosto. É que nem a água. A água também é incolor, é inodora e é insípida. O ar também. Então, ele não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Na sua condição natural, bonitinha, sem poluentes. Porque a gente já sabe que o ar pode sim ter cor. A gente vê o ar colorido todos os dias. Quando a gente olha aquelas Falta fotos... aquela bombinha ali que o ar tem cor. Não. Também, mas, por exemplo, quando a gente mostra aquelas imagens aéreas nos jornais, assim, ó, estamos sobrevoando aqui, não sei o que lá, aí mostra aquela camada cinza, assim, ó, em cima dos prédios em São Paulo. Ei, que delícia! Parece sei lá o quê. Jogaram um caminhão de gases poluentes em cima da nossa cidade. Então, a gente consegue enxergar o ar porque ele está tão poluído, tão cheio de fuligem, tanta coisa, que ele acaba ficando com uma cor diferente. Mais escuro, geralmente. Cheiro ruim. Aí ele vai ter cheiro, não vai? Sim, o ar também tem cheiro. Geralmente, o ar, quando ele está poluído, ele também vai ter cheiro. E ele pode também ter gosto. Se você, por exemplo, vai num lugar, imagina assim, você vai num lugar, sei lá, você vai perto de um lixão. Tive outra, já sei. Sabe quando você tá passando do lado ali tá passando ali na Marginal Pinheiros, ou na Marginal ali Tietê, aqueles riozinhos bem lindinhos, super limpos, poluídos, cheios de vida, muitas plantinhas, muitos animaizinhos. Aí você passa ali do lado, aí você até dá uma fechadinha assim nos vidros, ó, porque o cheiro é uma delícia. Esse cheiro, por mais que ele seja da água, ele não tá contaminando o ar também? Sim, não, porque sobe, Então, né? a gente consegue sentir o cheiro. E se você tá com a boca aberta, a gente parece alguém peidou na sua cara, assim, na sua boca, assim, ó. Aquele cheiro podre. Desculpa a expressão, mas é isso que parece. Eu quero comentar um negócio sobre uma experiência parecida depois. Se você comeu, abriu, alguém peidou na sua cara, certeza. Não. Peidou, depois você foi sentir o cheiro. Fez isso. Várias vezes, mas não é nesse assunto. Professor, já aconteceu comigo. Uma vez eu tava sentado no sofá num lado, eu tava do lado do meu pai, só que o Johnny, ele tava bem no pé, assim, no sofá, no braço do sofá. Do nada, ele virou a bunda e ele só ouviu. E aí você deu uma comidinha no peito do seu cachorro, que é isso que os papais também fazem. Eu só senti um fedor, professor. Fala, Pedro, rápido. Quando eu tô, de vez em quando eu tô na piscina, como isso daí acontece, mas tipo, eu tô lá dentro, eu acho que alguém passa perfume, dá pra sentir literalmente o cheiro embaixo da água. Também como perguntando, quando peida, tipo, o peido ele tem que ficar debaixo da água, não sair. Não, mas ele aí vai, cheiro de perfume. Perfume, assim, fica assim o cheiro assim de novo. Oi. Vai, gente, quando cair, a gente entra de novo, tá? Nossa, mas já, a gente nem percebeu. Eu tava saindo do conteúdo, né, Pro? Quê? A gente já tava saindo do conteúdo de novo. Não, a gente é o tempo todo isso, eu não aguento mais vocês. Entendi. Não existe. Ó, então vamos lá. Estava falando o quê? O ar não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, certo? E caso a gente tenha qualquer uma dessas características no ar, a gente sabe que esse ar não está puro, então, que alguma outra partícula está misturada com ele. Se ele está colorido, se ele está com alguma cor, ou se ele tiver algum gosto, algum cheiro, é porque tem alguma coisa que está mais ali. Fala, Pedro. Hoje em dia, ar tá puro é difícil, né? É difícil. Mas, enfim, existem lugares onde o ar é menos poluído, né? Mais puro do que outros. A gente também fala que o ar tem massa e volume. Isso quer dizer o quê? Tudo que quando a gente fala que alguma coisa tem massa, quer dizer que, assim, por exemplo, nós somos feitos de matéria, não é? A gente não tem um peso lá, a gente não vai se pesar e vai lá, tá com tantos quilos, não é isso? Sim, na verdade, quando a gente se pesa assim, aquilo que dá lá na balança não é o nosso peso. A gente chama de peso, mas não é peso. Aquilo que dá na balança é a nossa massa. Certo? É a quantidade de matéria que a gente tem no nosso corpo. Então, por exemplo, se o Pedro pesa 48 quilos, ele tem 48 quilos de matéria que compõe o corpo dele. O osso também não conta, professora? Não, conta tudo. Eu não estou falando se é só carne ou só... Você tinha falado que conta a massa.
Mas não, meu amor, porque quando a gente fala massa, não tô falando só de massa muscular. Massa é qualquer coisa, entendeu? Tipo, Também tem massa magra, massa gorda. Eu acho que o Augusto e o Felipe têm 1 quilo de cérebro. Gente, presta atenção. Massa, eu não estou falando de massa corporal, eu não estou falando de massa, tipo massa, não é isso que eu estou falando. Qualquer coisa tem massa. Por exemplo, tá vendo isso aqui? É um mouse, certo? Se eu colocar esse mouse numa balança, não vai mostrar lá a quantidade de peso que ele tem. O que a gente chama de peso, na verdade, não é massa. Então, sei lá, esse mousezinho tem 200 gramas, não, 120 gramas de massa. Não é peso. Isso é um conceito que vocês vão entender melhor quando vocês estiverem no 9º ano. A gente vai falar bastante sobre massa, peso, volume, densidade. A gente tinha visto antes, professora, vai aprofundar mais, né? Então, quando a gente fala massa, quer dizer a quantidade de matéria que tem um determinado corpo. Então, nesse mouse tem 120 gramas de massa, ou seja, 120 gramas de matéria que compõe esse mouse. Certo? Peso é outra coisa. Peso tem a ver com gravidade, aí já é outros 500. É que a gente usa o termo de maneira errada. Fala, Augusto. Agora, diferenciando os outros, a massa, ela pesa. Ela não é peso, mas ela pesa, não é? Então, professora, a gente devia falar... Não é que ela pesa, é que ela consegue ser... A gente consegue medir ela, a gente consegue quantificar. Mas de peso é outra coisa. Peso é outra grandeza. Não, diferenciando. Eu sei que massa não é peso. Tá, beleza. Tem a sua medida, né? Tem a sua medida, tem. Aqui, quando a gente está na balança, a gente infla. Como que o marketing é massa se quando a gente infla não altera o nosso peso? Ou então, porque é muito... O que a gente infla, Augusto, é muito insignificante, assim, sabe? Por mais que a gente consiga... enchi meu corpo de ar e vou pesar na balança. Vou lá na balança para ver. A diferença vai ser tão pouca que a balança não consegue sentir. A gente está falando de um corpo que tem, 50 quilos, com quantidade de ar que deve ter o quê? 10 gramas, entendeu? Então, isso não é perceptível na balança. Entende? Porque a quantidade de ar que entrou é muito pequena. É muito pequena, então não faz diferença na balança. A balança não consegue pegar tão minuciosamente assim, entendeu? Essas balanças que a gente usa... Percebeu a massa do ar? Sim, não, existem balanças que são mais específicas, que elas pegam qualquer grãozinho que você colocar, ela vai pegar. Mas essas balanças que a gente usa em farmácia, balança digital que tem em casa, essas coisas, é só para medir ali, eu engordei 1 quilo, coisas mais assim, entendeu? Algumas gramas. Agora, a quantidade de ar que eu inflar para subir na balança não vai fazer diferença, que é muito pouco, entendeu? A balança não consegue pegar, é muito pouquinho. Professora, eu fiz esse teste uma Professora, vez. que nem de ontem para hoje eu engordei 1 quilo. Nossa, ô louco, o que você tá fazendo? Quanto McDonald's você comeu, André? Gente, o André, quando a gente encontrar o André de novo, o André vai estar o quê? Monstro. Enorme. Parecendo quando vocês encontrarem ele de novo, que eu tô vendo ele todo dia. Isso é verdade. Fala, Felipe. Caramba. Professor, eu fiz esse teste. Eu coloquei algo bem leve, tipo... Eu coloquei um pacote de salgadinho pequeno, não detectou. Não sentiu nada. Porque as balanças não... Essas balanças que a gente usa, enfim... Acho que só detecta a partir de 1 quilo, né, Pro? Não, tem umas menores, tem umas balanças que são de cozinha, assim, que elas conseguem pegar de 10 gramas até tantos quilos. Essas balanças que a gente usa pra gente subir, elas não pegam muito pouquinho. Se eu colocar, tipo, um lápis em cima da balança, ela não vai sentir, entendeu? Porque é pouco pra aquela balança. De cozinha também não sente um lápis, professora, é muito leve. Tem algumas que sentem, hein, Ju? Às vezes sente. Porque tem as dosagens de cozinha, às vezes, por exemplo, tipo, 10 gramas de, tantas gramas de sal só. Então tem que ser bem pouquinho, entendeu? Não quanto talvez a sua não pegue, a minha daqui de casa nem sei. Mas, no geral, essas balanças de cozinha, por exemplo, essa galera que trabalha em restaurante, que é um negócio mais assim, pega assim. Né, Pro?
Aí é umas balanças mais caras também. Fala, Pedro. Eu já vi uma balança que pega um peso de uma pena. Dá pra pegar, gente. Tem balança. Por isso a gente sabe o peso de tudo, né? A massa de tudo. Porque tem balança para tudo. É que a gente não tem balança para tudo em casa, não precisa. Bom, continuando. E a balança, então. O ar, então a gente já sabe que tem massa e volume. E a gente sabe, por exemplo, que o ar tem massa. Sabe quando a gente enche uma bexiga? E a gente enche bexiga normal, na boca aqui, ó. Enchi uma bexiga, olha lá. Faz aí o teste, Augusto. Enche a bexiga, amarra e solta a bexiga no ar. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Ela vai cair. Do que tá cheia essa bexiga? Ar. Desse jeito a gente consegue perceber que o ar tem alguma massa, porque ele tá caindo, certo? Se não tivesse massa nenhuma, ela ia ficar flutuando. Não é o caso. Ela desce, porque ela tem mas massa. primeiro ela ia se debater toda e depois cair no chão. Não, eu tô amarrando a bexiga, é isso. Ah, tá. Amarrei a bexiga. Oi. Mas o volume, então, do ar é infinito? Tá, beleza. Aí agora o volume. O volume a gente mede da seguinte forma. O ar, como ele é difícil da gente colocar ele no, né, coisa, olha lá, a bexiga do Augusto caiu. O ar, ele vai sempre ter a quantidade de massa e de volume dependendo do espaço onde a gente colocar esse ar. Por exemplo, se eu encher uma bexiga de ar desse tamanho, uma bexiguinha, aquelas bexiguinhas de tacar com água, sabe? Bexiguinha pequena, tipo essa que o Augusto tá segurando é uma bexiguinha pequena, vai. Eu posso encher uma bexiga dessa e eu vou encher ela de ar até o momento que ela vai expandir, vai ter um momento que ela não vai aguentar mais, vai estourar, não é? Mas até o ponto antes dela estourar, ela vai estar super cheia ali. A quantidade de volume do ar é a quantidade que cabe num determinado recipiente. Se eu pego aqueles bexigões grandão que a galera coloca docinho, sabe, para poder estourar, nem sei se o pessoal ainda faz isso nas festas, mas fazia na minha época. Enche aqueles bexigões enormes com doce e enche de ar. Aquela bexiga é maior, então vai caber mais ar. Então, o volume que esse ar vai ocupar é maior. Então, o volume do ar é determinado... Vai caber mais ar e mais doce, né? Também. O volume do ar, ele é determinado dependendo do lugar onde esse ar está. Quanto maior o espaço, maior o volume que esse ar está ocupando. Quanto menor, dentro dessa garrafa, por exemplo, imagina que nessa garrafa acabou tudo que tinha de água, tomei tudo. A tampa está aberta, então o ar vai entrar aqui, tá? Tem isso aqui de ar, então. Só que no meu quarto, tá tudo fechado e também tem ar. Então, o volume do ar dessa garrafa é uma garrafa, essa garrafa tem 500 ml, e o volume de ar que o meu quarto tem é, sei lá, quantos metros meu quarto tem? 3 metros quadrados, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas, enfim, vamos fingir que é 3 metros quadrados. Então, aqui tem 500 ml, por exemplo, de ar. No meu quarto tem 3 metros quadrados de ar. O ar é determinado pelo lugar onde ele está. Fala, Augusto. O volume do ar, desculpa. O volume do recipiente que ele está. Não é que a gente tem o nosso volume próprio, porque a gente é sólido. Isso, exatamente. Água que não são sólidos. Então, perfeito. Aqui, onde eles estão com volume. É isso mesmo. Tá certo. Tanto, a gente tem três estados, né? Que é o sólido, líquido e gasoso, certo? O que é sólido, ele vai ter aquele volume certinho, por exemplo, vou voltar no meu mouse aqui. O volume desse mouse não, vou pegar a garrafa agora finge que é só água, tá? O volume dessa garrafa é 500 ml, porque é o que cabe aqui, é o máximo dela. Ela é um sólido, então o volume dela máximo vai ser 500 ml, certo? Agora, a água que tá aqui dentro, se encher tudo de água, ela vai ocupar 500 ml. Se eu pegar um balde de 2 litros e colocar água, encher ele, aí eu vou ter 2 litros de água de volume. O volume de líquidos e de gasosos vai depender do lugar onde eu estou colocando esse líquido ou gasoso. Um sólido é um sólido. Eu não consigo fazer essa garrafa ocupar mais espaço que ela está ocupando. Só se eu derreter ela. Caso contrário, essa garrafa ocupando só esse volume de espaço. Agora, a água que está aqui, eu posso... certo? Eu posso ter dependendo do lugar onde eu colocar a água, ela vai ocupar. Eu posso ter uma piscininha de 100 litros, eu posso ter um oceano inteiro. Tudo bem? A mesma coisa com ar.
Mas ela ocupa bem mais espaço do que a água, não é, professora? O quê? O ar? Ar? Sim, no mundo inteiro, professora. É, porque a gente tem uma camada atmosférica maior do que a quantidade de água. Sim. Tem uma medida para indicar o ar? Por exemplo, água ml, sólido é quilos, mas e o ar? O ar a gente geralmente mede em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Mas tem ar em todo lugar, pro. Então, por isso é difícil medir. Mas por isso que a gente pensa, por exemplo, por isso que eu falei no meu quarto. Se o meu quarto tem 3 metros quadrados, então eu sei que eu tenho, 3 metros quadrados de ar, entendeu? Ô, professora, e alguém mede ar? Mede. Eu meço o Pra quê? espaço. Qual é a necessidade de medir o ar? Vai então, saber. Alguém falou, acho que eu quero medir quanto que tem de ar aqui. Para medir a quantidade de ar, é só você medir o tamanho do lugar. Entendeu? Porque a quantidade, o ar ele não pega tudo, ele não ocupa todo o espaço ali que tem. Então é isso. Entendeu? Nossa, o Augusto tá com o balão do It a Coisa. Bom, beleza. Então a gente já viu 5 características. Não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. O ar tem massa e tem volume, ele ocupa um espaço e ele consegue ser medido, né? Dependendo professora, queria que o ar tivesse gosto. Ô, professora, se fosse um gosto gostoso, né? Tipo jujuba. Ou um gostinho de, tipo, sei lá, hambúrguer. milho. Oi, fala, Luan. É uma dúvida que tipo, não é tão real, sabe? Não me diga. É uma curiosidade que vai a cabeça de muita pessoa. Os professores falam que o céu é azul porque ele reflete no mar. Não é? Não. Só que como que isso quer dizer que o mar é azul? Mas o mar é transparente, então quem reflete para quem? Ok. Parabéns, gente. Todo mundo bate palma aí para a pergunta do Luan, que arrasou nessa pergunta. Luan, o que acontece é que, assim, por mais que o mar seja transparente, o mar tem um fundo, né? E... deixa eu... Ele não tá, tipo, solto. Ele tem um fundo. E é o fundo Mas dele o fundo não tem cor de marrom? Cor marrom? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende. Tem alguns terrenos, o fundo do mar é de acordo com o solo onde aquele mar tá, não é? A gente já viu que tem solos de diferentes cores. E a gente nem estudou todos os tipos de solo. A gente estudou só, tipo, 4. Existem infinitos tipos de solo. Não infinitos, né? Mas existe bem mais do que a gente viu. Então, a cor também vai variar por causa disso. Mas, Luan, isso é uma pergunta bem difícil de responder agora, porque isso envolve ótica e conceito de reflexão reflexão de cor, enfim, ondas luminosas. Eu acho que eu aprendi isso em artes. Talvez vocês tenham visto alguma coisa em artes. Eu vi um pouco em Mas, no 9º ano, a gente vai falar sobre isso também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, no novo ideal, o ano que vem, a gente vai ter uma turma bem grande de 9º ano, que eu vou botar vocês tudo no 9º direto. Vocês vão pular os 7 minutos, tá? Beleza. Porque todas as dúvidas que vocês têm, tudo coisa... Vocês não perguntam nada de outra... É sempre dúvida de 9º ano. Eu fico chocada. Vocês estão muito avançados. Um de cada vez, espera. Fala Augusto, depois fala Júlia. Calma. Augusto, fala. Considerado, né? Peguei. Fala. Eu achava que o céu era azul por causa do sol, que ele ficava brilhando como o universo ali que é azul escuro, vamos dizer assim, tem uma cor específica. Eu achava que a luminosidade do sol brilhava, por isso que de noite fica escuro. Não, a gente vê o que... Não é exatamente isso que acontece, não, Augusto. Não é por causa da cor de lá de fora, é por causa da cor daqui de dentro mesmo. A gente enxerga as cores por causa da luz que reflete nela. Gente, é um negócio muito doido. Mas não é por causa da luz de lá. Senão a gente não ia ver nada. A gente ia ver tipo um mega breu, assim, entendeu? A gente vê as coisas pelas fotos, a gente que dá nome para as cores, né? Tipo, essa cor é isso, essa cor é aquilo.
Mas, gente, no universo, fora do planeta, é um mega breu. A gente só consegue enxergar alguma coisa porque tem essas estrelas que estão ali iluminando. Mas se não tivesse, não ia ter cor nenhuma. Ia ser, tipo, nada. Imagina, nem a gente com o olho fechado consegue imaginar como que é um breu. Porque mesmo quando a gente fecha o olho, a gente ainda consegue enxergar algumas coisinhas, assim, ó. Breu é breu, não tem nada, não tem luz nenhuma. Nada de nada. Fala, Júlia. Pera, a Júlia ia falar primeiro. Eu perguntei primeiro. O Luan disse que o céu é azul por causa que A gente já tá voando muito na matéria já, hein? Fala, Júlia. É refletido da luz do mar e fica azul, certo? Então, e na parte que tem terra, por que o céu ainda é azul nesse caso? Porque a gente tem muito mais água do que terra, né? Até na terra? Então, até aonde tem terra, sim. Reflete, tipo, bate, volta, e aí volta para um todo. Isso faz assim, ó. Não volta, tipo, só... então vou voltar só aqui nessa direção. Ele espalha para tudo, entendeu? Fala, Felipe, e depois fala, Pedro. Gente, não queria ficar entrando nesse assunto. A gente já saiu totalmente do que a gente estava falando. Então, não precisa falar, Pedro. Olha lá, tá vendo? Fala, Pedro. Quer ver? Também não tem nada a ver. Ô, Bru, é que continuando esse assunto do mar e tal, o mar ele é transparente, só que ele tem um tom de azul. E quando ele fica certo azul mais escuro, por causa do fundo, né, do mar, que quando você entra na água, pelo menos do mar, você olha assim, tem um tom de azul, é transparente, mas tem um tom de azul, né? Por causa do fundo do céu, do fundo do mar. E como tá de noite, a gente não tem mais o sol para iluminar, então tem menos luz para ser refletida. Por isso que a gente enxerga o céu de outra cor, fica mais escuro, porque a luz do sol não tá lá. Eu ia perguntar sobre relação a uma luz, tipo, como o ser humano vê isso, mas é isso. Nossa, não, mas aí a gente vai mudar totalmente, gente, aí não dá. Senão a gente vai fugir, a gente tava falando de ar e características, agora a gente tá falando de ondas luminosas, tipo... A gente já sai do nosso objetivo, né, Pro? Já totalmente. Aí a gente chegou onde alguém aí, uma pessoinha aí, tava com dúvida, que era a pressão atmosférica. Chegamos. A gente... eu tô olhando para exatamente essa pessoa agora. A gente já falou de pressão atmosférica alguma vez, eu acho, quando a gente falou quando a gente estava indo viajar para a praia e aí nosso ouvido entope. A gente já não falou alguma coisa assim? Ou quando a gente vai para lugares que são muito altos, sim, o ar fica rarefeito. Fala, André. Aí você falou que tem que ouvir música com headphone ou tem que mastigar chiclete? Mastigar chiclete. Eu nunca fiz nenhum, só ouvir música, mas meu ouvido entope do mesmo jeito. Fala, André. O meu também. Professor, eu assisto filmes normalmente. Era isso que você ia falar? Não é isso, professora. É que o ar também diminui a quantidade de ar que tem lá no alto, né? Isso, o que acontece é que não necessariamente, não vamos falar assim, a quantidade de ar diminui. A gente pode falar que quanto a mais dificuldade para respirar. Tem dificuldade para respirar, porque o ar, quanto mais... pensa assim, a gente não viu que tem várias camadas da atmosfera? Sim. Não, né? Uma está em cima, literalmente em cima da outra, são várias camadas. Uhum. Quanto mais baixo eu estou lá na última camada, né? E aí quanto mais baixo eu estou indo, mesmo aqui na Terra, maior a quantidade de ar, não oxigênio, vamos falar de ar em geral. Ar ao todo. Isso, não tem mais ar em cima de mim. Quanto mais baixo eu tô, quer dizer que a camada atmosférica que tem em cima da minha cabeça é maior. Quanto mais alto eu vou subindo, menor essa camada vai ficando, porque eu tô indo mais para cima. Não é uma camada em cima da outra? Imagina assim, ó. Isso, é uma seguidinha da outra. Imagina uma lasanha com várias camadas. Perto da hora do almoço, eu falando isso, e a minha boca até salivou. Então, imagina que tem lá uma camada de massa, uma de recheio, massa, recheio, queijo, massa, recheio, queijo. Professor, não fala isso. Calma, foi só um pouquinho, eu vou parar. Tá dando vontade de mim também. Mas, imagina então essa lasanha com várias camadas. Isso é a atmosfera. Imagina que a gente é a massa que tá lá. Imagina que a gente é a primeira camada lá embaixo,
antes de ser jogada a todas as outras. Quanto mais quanto mais a gente vai subindo nas camadas, não vai tendo menos camadas em cima da gente? É isso que acontece na atmosfera. Não estou falando que, por exemplo, aqui em São Paulo a gente está numa camada e quando eu vou para o litoral, eu desço para o litoral, eu estou em outra. A gente ainda está na estratosfera. Porém, a camada da estratosfera que está em cima da gente, num lugar mais alto, é menor. E se eu vou para um lugar mais baixo, essa camada vai ficar maior. Ou seja, a pressão atmosférica que a gente sente em lugares mais baixos é maior, em lugares mais altos vai ser menor. Quando eu vou para lugares mais altos, eu consigo sentir o ar mais rarefeito, porque as moléculas de ar vão ficando mais dispersas uma das outras, mais afastadas. Não é que não tenha ar, tem ar, mas o ar está mais longe um do outro, as moléculas. Fala, Augusto. As moléculas de ar, elas ficam de mal uma com a outra, eu não quero falar com você. É, porque tem mais espaço, elas falam, então a gente não precisa ficar tão grudadinha. Mas quando a gente está muito baixo, o ar vai ficando cada vez mais comprimido. Então as moléculas têm que ficar mais juntinhas. É como se fosse, tipo, as camadas mais baixas é como se fosse a Sé às 6 horas da tarde, todas as moléculas juntinhas. E as camadas mais altas é como se fosse, tipo, a linha, sei lá, nem sei, nem existe mais linha vazia em São Paulo, né? Porque é tudo tão cheio. Mas imagina que é tipo o metrô domingo à noite. É as camadas mais altas, então a galera tá mais longe. E as camadas mais baixas é o metrô às 6 horas da tarde. Entendeu? Moléculas juntinhas, moléculas mais afastadas. E foi, Augusto? Eu já peguei essa, eu sei como é que é, professora. Entendeu a analogia aí? É isso. Eu posso falar como que eu tive essa dúvida? É porque eu não sei o que deu em mim, eu deu curiosidade para eu ver mais sobre o sistema solar. Aí estava falando que em Vênus, que é um dos planetas mais aterrorizantes assim para alguns, a pressão atmosférica lá é tão alta que só a atmosfera é como se fosse você 90 metros para baixo no mar, e a pressão atmosférica em Vênus. 90 metros para baixo no mar e a pressão atmosférica em Vênus. Entendi. Então, porque a pressão atmosférica também está ligada com a gravidade, que a gente já falou também antes. Lembra que eu expliquei que a gravidade é uma força que atrai, de atração. Então, a gente atrai a Terra atrai a gente, por isso que a gente fica presinho aqui, fica tudo bem presinho, a gente não fica flutuando. Existem gravidades que são maiores e gravidades que são menores. Aqui na Terra, como eu comentei, a gravidade é 9,8. Em Vênus, do jeito que você está falando, a gravidade deve ser muito maior, por isso que parece que tem esse monte de peso em cima, porque a gravidade deve ser maior, a força de atração é maior. Na Lua, por exemplo, a gravidade é menor, a gravidade, se não me engano, na Lua é 4,6. Por isso que as pessoas parecem que estão flutuando na Lua, porque a gravidade é menor, entendeu? Elas são menos atraídas. Quanto maior a gravidade, mais atraída a gente vai ficar. E quanto maior a gravidade, a pressão atmosférica também vai ser maior. Porque a atmosfera também está sendo atraída pela gravidade, entendeu? Tudo é atraído pela gravidade. Professora, numa gravidade muito alta, não daria para pular? Ou terá que fazer muito mais esforço? Hein? Talvez a gente teria que ter muito mais esforço. 10 vezes a força ia ter que ser muito maior. Não sei. Talvez a gente não conseguisse, não sei, é boa pergunta, André. Já pensou se eu não conseguir nem sair do chão de tanta gravidade? Ou às vezes a gravidade é tão grande, a pressão atmosférica é tão grande que a gente pode ser, tipo, esmagado, explodir, assim, ó. Sabe o que acontece quando a gente entra? Já ouviram falar isso? Quando a gente vai mergulhando, existe um limite de profundidade que o nosso corpo pode ir, porque senão a gente realmente explode, porque a pressão da água... Isso, mas é porque a pressão da água está fazendo força. A pressão atmosférica também faz, só que a gente já está acostumado com a pressão atmosférica aqui, ó. Somos adaptados. Para a pressão da água, não. Então, imagina que, sei lá, a pressão atmosférica fosse o dobro. A gente ia ficar igual a gente fica na água, assim, meio que, sei lá, comprimido, assim, ia ficar tudo muito comprimido. Fala, Augusto. Então, a pressão atmosférica tem a ver com gravidade e massa, como o ar. Tem volume, ele tem algum, ele está ali. Só que como a força da gravidade ela atrai, então aí ele não vai se dispersar, ele vai ficar aqui. Isso, exatamente. Por isso que o nosso ar não sai voando por aí, porque a gente tem a gravidade. É por isso? É por isso que não ouvi só a última parte. Que
como a força da gravidade é uma coisa que puxa e a massa do ar é mais ou menos irrelevante, já que é pequena demais, então a gente não sente muito, mas ela tá ali, a pressão dela. Tá, a pressão atmosférica tá. Mas é isso. Não só a gente não percebe porque a gente já nasce nessa pressão atmosférica, entendeu? A gente sempre viveu nessa pressão. Então, a gente está adaptado a ela. Por isso também que a gente não consegue pegar uma bolsinha e falar, vou me mudar para debaixo da água, porque a pressão da água é diferente da pressão do ar. Por isso que o peixinho não sai lá do coisa e fala, ai, cansei de ver nesse oceano, agora eu quero... Porque a pressão são pressões diferentes. Nós, animais terrestres, somos adaptados para a pressão atmosférica. Animais da água têm que lidar com duas pressões, porque além da atmosfera, eles também têm a pressão da água. Então, a gente é adaptado para o lugar onde a gente vive. Que a gente. Quem é do mar, sim. Quem é do mar tem que lidar com duas pressões, né? Da água e a da atmosfera. Professora, obrigada. Você resolveu a minha dúvida. Tchau. Não tô brincando. Engraçadinho. Aí na próxima página tem essa imagem que eu comentei, a 106, foi o que eu estava falando. Tem até as setinhas aí, estão vendo? Ó? Menor quantidade de gases, menor pressão. Maior quantidade de gases, maior pressão. Então, quanto mais alto, né, um lugar maior, com maior altitude, menor vai ser a quantidade de atmosfera. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de gás. Quanto mais... Gente, estou me confundindo inteira. O que eu estou falando? Peraí. Estava falando que quanto maior altitude, menor os gases. Quanto menor a altitude... mais gás. Maior. Isso, gente, péssima. Olha, meu cérebro já tá, meu tico e teco já tá falhando. Acho que tem pouco ar aqui no meu quarto, já tá me faltando oxigênio. Enfim, mas vocês entenderam, né? Por favor. Beleza. E aí, uma curiosidade, é possível a gente medir a pressão atmosférica, tá? Existe um instrumento que chama barômetro. Esse aqui da imagem que tá no livro de vocês, ele até... é antiguinho, assim, mas tá bonitinho ainda. Mas é possível medir a pressão. Isso é importante, né, gente? Para a gente pensar em aviões de voo, por exemplo, se a gente está num lugar que é muito alto, tem uma altitude muito grande, ou num lugar que é muito baixo. Ô, professora, normalmente os aviões ficam acima das nuvens, né? Ficam. Ainda na estratosfera, mas eles ficam acima das nuvens, até para evitar essa turbulência e ter uma melhor visualização, assim, ó, porque as nuvens, de certa forma, atrapalham no caminho, né? Oi, Augusto? Era na segunda camada? Qual que é a primeira camada que a gente tá? Troposfera. Qual? A troposfera. Troposfera. Eu falei errado, eu falei estratosfera. Eu falei errado. Eu falei errado. A gente não sai da estratosfera, ou da troposfera, tá certo. Deixa eu ver se vai dar tempo. Falta 7 minutos. Falta 7 minutos. Não, eu não vou fazer nada com ele, calma, não quero, deixa eu só ver. Falei de tudo que eu precisava aqui, beleza. Aí a outra coisa que a gente precisa falar, aqui tá falando um pouco sobre voo, mas eu vou... Ah, tá, lembrei. Preciso, já sei. Ainda sobre as propriedades do ar, existem mais duas, além de tudo que a gente viu lá de massa, volume, pressão, cor, não tem cheiro, não tem gosto, sei o quê, que é a compressibilidade e expansibilidade. As palavras são um pouco grandes, não são nem difíceis, só são grandes, mas o conceito é bem simples. Compressibilidade é o quanto a gente consegue comprimir esse ar. Eu não comentei agora para vocês que quanto mais baixo a gente está, mais o ar está comprimido? Sim. Só que existe Isso, porque aí as moléculas estão juntinhas, só que existe um limite de compressão, né? Por exemplo, essa atividade eu acho que tem até no livro de vocês. Depois dei uma olhada, mas eu vou falar aqui. Se vocês quiserem fazer em casa, dá para fazer. Sabe seringa? Sem agulha, tá? Não tô falando da agulha. Só seringa, aquela que você toma um remedinho assim, pelo amor de Deus, vão pegar um negócio com agulha e vão se machucar em casa e falar que fui eu que falei pra fazer. Não foi. Pega só a seringa, vazia, limpinha. Aí você puxa, ela é assim, né? Aí você puxa uma parte, não é isso? E aí quando você aperta, o líquido que tá lá vai sendo empurrado, não é? Pega ela vazia e começa a apertar ela, assim, ó. Vai apertando, com o dedo tampado aqui, ó. Tampa a parte da saída tampa, de ar. né, professora? Aí ele vai voltando de pouquinho em pouquinho. Eu já vi isso, eu já fiz isso. Você vai tentando apertar, ela vai apertar. Você vai conseguir apertar aquela parte aqui. Mas ela vai voltando, bem fraquinho, né? Êmbolo.
Você empurra, 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 vai ter uma hora que ela não vai mais. Não vai ter nada lá, mas ela não vai mais. Aliás, parece que não tem nada, mas na verdade tem, e o que tem lá é ar. Ar. Exatamente. O ar, a gente já viu que o ar ocupa espaço, não ocupa? Então tá ocupando espaço e daquela também seringa. Também tem massa, né? Massa, exatamente. Então, quando eu aperto ali aquele êmbolo, ele vai até um limite, porque é o limite que eu consigo comprimir aquele ar. Se eu soltar aqui a parte de trás, esse êmbolo vai começar a voltar, porque o ar vai falar, eu quero mais espaço. Aí as moléculas vão dando uma afastadinha e o êmbolo vai voltando. Ninguém gosta de ficar espremidinho, né? A gente gosta de ficar de boa. Só quando tá frio e aí a gente faz uma pipoca. Só quando tá frio, aí a gente quer ficar juntinho. Mas caso contrário, as moléculas não gostam de ficar espremidas. Isso é compressibilidade, o quanto você consegue comprimir um ar. Será que as moléculas também gostam de ficar juntinhas no frio? Acho que gostam. Vamos ser meus amiguinhos, vamos passar calor. Eu vou fazer esse negócio aí no frio, então, de novo, pra ver. As moléculas... Tô te ouvindo, Augusta. Isso. Tô te ouvindo, Augusto. Fala. Posso pegar aqui rapidinho, professora, que eu tenho uma bombinha de encher aqui embaixo. O tempo que você tá falando, você já tinha pego, já tinha voltado aí. Você tá pedindo pra falar. Você já tinha ido e voltado. Professora, eu posso pegar rapidinho? Claro que pode, já podia ter ido. Fala, Enzo, o que você ia falar? Eu ia falar se as moléculas também têm cérebro. Não. Aí não. E alguma coisa parecida com cérebro, não é isso? Não são seres vivos. Molécula é uma coisa, quem tem cérebro é outra coisa. E aí, só para fazer esse paralelo, do compressibilidade é o quanto o ar consegue ser comprimido. Expansibilidade é quanto esse ar consegue ser expandido, é o contrário. Certo? Então, eu consigo comprimir esse ar, então deixar ele cada vez mais apertadinho, ali, comprimidinho. E quando eu vou expandir, é quando a gente está enchendo, por exemplo, a bexiga lá, que você vai expandir aquela bexiga, expandir até aquela estoura, certo? Porque o ar, ele não ocupa o espaço que ele tiver, ele vai ocupar o máximo de espaço que ele puder. Só que os sólidos, às vezes, vão ceder, por isso que a bexiga estoura, bola também, enfim, qualquer coisa que a gente enche com ar pode estourar, porque o ar vai ser expandido, ele vai ocupar sempre o máximo que ele puder ocupar de volume. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. O Augusto não voltou ainda, não sei se ele vai voltar a tempo. Teve gente que já saiu da sala. Eu vou pegar no pé de quem tá saindo da sala antes da aula acabar, hein? Pedro, isso também é pra você. Se você quiser fazer uma meio-dia, você já sai voando. Eu não faço chamada, gente. Eu bato o olho aqui, ó. Eu tiro o então, mas espera terminar. Vocês têm que porque tem 8 participantes. Sim, eu já vi. Eu tiro o print no começo da aula e no final, e eu vejo quem saiu e quem tá no final da aula até. A não ser que tenha acontecido algum problema, né? Augusto, você tem... Será que ele não achou? Não conseguiu pegar. Não achou. Tudo bem. Não tem problema. Depois vocês procurem aí uma seringa e façam na casa de vocês uma bexiga para vocês fazerem a compressibilidade e a expansibilidade. Último recado. Ô Enzo, muta aí, por favor, seu caminhão do gás. Ó, eu vou pedir para vocês, vou colocar lá no Google Sala de Aula, então. Já tá a resposta, então quem ainda ficou com alguma dúvida, pega lá. Eu vou postar para vocês me entregarem na quarta-feira que vem alguns exercícios sobre o que a gente falou de camada da atmosfera e tudo mais. Beleza? Beleza. Eu não entendi muito bem. O carro do gás passou, eu não entendi. Vou postar atividade no Google Sala de Aula. Foi isso que eu falei. Ah, tá. Vou postar atividade que é para vocês me entregarem na quarta e a gente fazer correção. Beleza? Beleza. Oi, Fê. Um dia a gente vai jogar mundial junto. A gente pode jogar, gente. Hoje à tarde eu não consigo. Hoje à tarde eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas a gente, sei lá, ou não sei até que hora vocês podem ficar acordados também, né? A gente pode jogar amanhã. Amanhã à tarde é um bom dia. Oi? Ô, Júlia, bora jogar Mon? Serve? Sim. O quê? 11 horas, serve? 11 horas da noite? Não, muito tarde. Eu não vou fazer, não.
horário até onde eu ficar acordado? Não, eu sei, mas aí imagina, aí vocês falam, professora, fui dormir tarde porque eu fiquei jogando Among Us com a outra professora. Não quero levar essa culpa comigo, não. Vamos jogar no horário de boa, tardezinha, tranquilo. Tarde, galera. Mas vocês podem jogar, ué. Não precisa me esperar. Quando eu puder, eu entro, entendeu? Eu sou tão rápido que eu já coloquei meu pijama. No feriado dá pra gente jogar, vai. E aí, vocês podem mandar... Qualquer coisa, manda o código da sala lá no grupo, e aí, se eu puder entrar, eu entro, entendeu? Manda o código lá. Alguém cria a sala, manda o código e nós entra. Não, mas eu não sei jogar